Quando você inicia a sua vida como psicólogo, você ainda não conhecia a logoterapia? Não. Na faculdade eu tinha ouvido falar mal e porcamente da logoterapia. Sim. Eu lembro que uma vez, numa nota de rodapé, num livro, Chaves para o Desenvolvimento Humano, eu vi uma citação do Viktor Frankl, eu fui pesquisar o que era Viktor Frankl, procurei um professor para conversar sobre a logoterapia, ele ficou meio sem entender. Eu falei logoterapia, ele falou se era logosofia que eu estava dizendo, eu falei que não, que era logoterapia. Ele falou que logoterapia, né, pelo que ele tinha conhecimento, não existia, e se porventura existisse seria algo estranho e uma ciência não aceita dentro da academia. Enfim, então eu termino a faculdade de psicologia, imagine 5 anos de psicologia, sem ter ouvido falar de modo sério, honesto, sobre Viktor Frankl e a logoterapia. Eu inicio os meus trabalhos atendendo dentro da área da fenomenologia, né, que é uma das abordagens dentro da psicologia, que não está tão distante da logoterapia, Sim. mas tem mudanças importantes e significativas, né? E eu conheci a logoterapia depois de quase 1 ano que eu estava formado e já trabalhando num encontro que eu fiz, né, numa escola de formação de líderes, em que havia uma professora, a professora Heloísa, ministrando uma aula sobre logoterapia. Nesse mesmo local estava o padre Paulo Ricardo, eu fui conversar com ele ao final do encontro e falamos basicamente só sobre isso, sobre a logoterapia. E ele, então, disse que o melhor caminho para mim, naquele momento, era estudar Viktor Frankl e conhecer a sua proposta, a sua abordagem. E, assim, de imediato, tão logo o padre Paulo falou isso no final desse encontro, que eu deveria conhecer sobre a logoterapia, eu procurei algumas associações que ofereciam cursos de formação nessa área, e naquele mesmo dia eu estava inscrito num programa de pós-graduação que começaria dali a 1 semana. Sim. Então, eu ouvi falar num sábado à tarde. Sábado à noite conversei com o padre sobre isso, ele se mostrou conhecedor de Viktor Frankl e falou que esse seria um caminho especialíssimo para eu trilhar. E no sábado à noite eu já estava, né, cadastrado dentro de uma associação que iria oferecer curso de pós-graduação. 1 semana depois estava dando início às aulas. Considerando que existem pessoas que agora nos acompanham e não têm nenhuma ideia o que seria a logoterapia, muito menos Viktor Frankl, né? E talvez muitos podem ter escutado falar, conhecem um pouco. Se a gente pudesse resumir a figura dele e aquilo que seria a logoterapia para que as pessoas possam, para que possamos entender juntos, né, tudo isso. A logoterapia é conhecida como a terceira escola de psicoterapia vienense. No mesmo momento e no mesmo local passaram 3 grandes autores. Um tal de Sigmund Freud, Sim. que todos nós conhecemos, acho que dentre os psicólogos é o mais falado, mais Sim. citado e conhecido, que fundou a psicanálise. Um outro grande pensador que era o Alfred Adler, que fundou a psicologia individual. E vizinho de frente do Alfred Adler existia um jovem chamado Viktor Frankl, que funda essa terceira escola de psicoterapia vienense, que é a logoterapia. Então, os 3 estavam no mesmo momento, né, início do século XX, no mesmo local, Viena, Áustria, fazendo ciência. Eles têm idades distintas. Né? Freud é bem mais velho, por exemplo, que Frankl, tanto que Viktor Frankl, durante muitos anos, acompanhou Freud, foi discípulo de Freud, participou dos ciclos de discussão Sim. que Freud realizava. Né? Então, assim, eles têm uma diferença de idade, mas os 3 estão no mesmo local, no mesmo tempo, fazendo ciência, cada um ao seu modo. E cada um olhando basicamente para um lugar distinto. Né? Existe uma grande diferença e rupturas significativas entre essas 3 escolas. A psicanálise, a psicologia individual e a logoterapia. Mas, pois bem, Viktor Frankl é o fundador da terceira escola de psicoterapia vienense. Ele nasce em 1905 e morre em 1997. Então, ele vive praticamente todo o século XX. Ele passa pelas 2 grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Sim. Mundial. Na primeira, ainda como um adolescente, mas ele pega todas as consequências dessa Primeira Grande Guerra Mundial, a fome, crises financeiras, o desemprego em massa que ela gerou. E na Segunda Guerra Mundial, ele se torna um prisioneiro dos campos de concentração. Ele é de uma família judia, tanto o seu pai quanto a sua mãe são pertencentes do judaísmo. A mãe, principalmente, vem de uma linhagem muito forte do judaísmo. Na linhagem materna existem grandes nomes do judaísmo.
rabinos-chefes, né? Grandes conhecedores da Talmud. Viktor Frankl e toda a sua família, com exceção da sua irmã, que consegue fugir para a Austrália, são pegos, são conduzidos aos campos de concentração e durante 3 anos Viktor Frankl fica como prisioneiro nos campos de concentração. Ele já era médico. 3 anos. 3 anos. Ele passa por 4 campos de concentração. Entre estes, Auschwitz, que é, sem dúvida, um dos mais conhecidos e foi um dos campos mais temidos, que era um campo de extermínio, não só um campo de concentração, mas um campo de extermínio. Viktor Frankl, na oportunidade, já era médico, com uma dupla titulação, psiquiatra e neurologista, e já conduzia trabalhos nessas 2 áreas dentro de Viena. Ele é conduzido aos campos de concentração e ele é o único sobrevivente de toda a sua família. Ele pede a sua esposa, ele pede os seus pais, pede o seu irmão, como eu disse, com exceção da irmã que conseguiu migrar para a Austrália, todos morrem. E Viktor Frankl, em 1945, ele é liberto e volta para sua querida Viena e se depara com uma cidade em cacos. Ele já havia iniciado um trabalho de construção da logoterapia. Isso é anterior ao processo de holocausto pelo qual ele passa, mas é evidente que quando ele volta dos campos de concentração, ele volta com uma mensagem muito contundente, muito otimista, o que no primeiro momento causa um certo pânico e uma certa estranheza em muitas pessoas, como um sobrevivente dos campos de concentração que perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua carreira. Volta com tanta força. Volta com energia, com otimismo, com força, falando do sentido da vida. Então, de 45 a 1997, Viktor Frankl constrói todo esse belo patrimônio, deixa-nos esse grande legado que chamamos de logoterapia. Então é isso. Viktor Frankl é um psiquiatra, neurologista, um médico vienense que funda a 3ª escola de psicoterapia vienense e torna-se mundialmente conhecido, entre outras coisas, por conta de uma obra que é um dos livros mais vendidos no mundo, que é o livro Em Busca de Sentido, no qual ele relata a sua experiência de prisioneiro nos campos de concentração nazista. Olha só. Ele morre como judeu. Exato. Ele é judeu, sempre foi judeu e viveu a religião dele até o fim da vida como judeu. Ele se casa depois da guerra, ele perde a sua primeira esposa nos campos de concentração. Em 1946, ele é liberto em 1945, ele conhece uma enfermeira católica, Eleonore, e ele se casa com ela. Ela é católica, de família católica, e ao que tudo indica, porque Viktor Frankl ele era muito reservado no que diz respeito à fé, ao que tudo indica, ele vive como um judeu muito piedoso e morre como judeu. Entendi. Mas a esposa era católica e ele tinha um diálogo muito profícuo, muito aberto com a Igreja Católica. Isso desde sempre, né? É interessante como, dentro da biografia de Viktor Frankl, nós encontramos encontros muito importantes com grandes figuras do catolicismo, como, por exemplo, a aproximação intelectual que ele tem com Karol Wojtyla, que depois vem a se tornar Papa Bento XVI, o próprio São José Maria Papa João Paulo II. Desculpa, perdão. João Paulo II. Perdão. Karol Wojtyla, São João Paulo II, depois São José Maria Escrivá, enfim. E como que a igreja desde sempre acolhe a logoterapia como sendo uma terapia muito saudável. O próprio Papa João Paulo II, num documento que ele escreve aos agentes de saúde, ele coloca a logoterapia como sendo uma terapia muito oportuna e muito saudável aos católicos. Foi numa única oportunidade que a igreja se manifestou de forma claríssima, apontando uma abordagem como sendo uma abordagem saudável, oportuna. A única vez que isso aconteceu foi num documento que o Papa João Paulo II escreve aos agentes de saúde.